Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Olá, paz e alegria! Hoje é dia 22 de junho e a igreja nos lembra de São Tomás More. São Tomás More foi um político que conseguiu chegar às honras, do altar, chegou ao céu na sua atuação política honesta, justa, correta. Então, às vezes, quando a gente fala assim dos políticos, a gente tem sempre um sentido assim muito pejorativo, mas São Tomás More mostra para nós que sim, nós temos políticos santos. E ele é esse testemunho. Viveu uma carreira política extraordinária no seu país. Nasceu em Londres em 1478 e viveu num período da monarquia inglesa do rei Henrique VIII. Então nós lembramos que o rei Henrique VIII foi aquele que rompeu com a Igreja Católica, e esse rompimento teve consequências muito sérias para os católicos que viviam na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, nesses lugares onde a perseguição do rei foi muito grande. Então, ele era um político, tinha uma carreira política respeitável, desde cedo, ele iniciou essa carreira e era também um católico muito atuante, muito praticante, muito, vamos dizer assim, muito fiel àquilo que a igreja chama. Era de uma sensibilidade religiosa muito grande, amigo dos franciscanos, fazia retiros, fazia momentos de oração, relação de amizade, muito forte com a igreja. Sua família também era um momento, os lugares de oração, fazia Léxio Divina, participava da missa diária. Então, era um homem de fé. Casou-se, teve 4 filhos no primeiro casamento, depois ficou viúvo, casou-se novamente e a sua vida era para a família, para o trabalho, para a igreja. Era um homem reto, um homem correto, um homem justo, um homem honesto, muito estudioso, intelectual, e a sua casa era aberta para a família, para os amigos. Então era uma pessoa na busca da verdade, na sua vocação, na sua sinceridade, uma vida familiar cheia de amizades também, aberta para os outros, Não era uma pessoa fechada em si mesma. Então São Tomás More era um homem do seu tempo, mas que tinha uma vida, uma espiritualidade muito própria do ser católico. Então, na época do reinado do Henrique VIII, ele foi eleito para o parlamento, foi renovado o seu mandato como representante da corte. Então ele era um homem de confiança do rei, membro da coroa, representante, juiz. Então ele tinha conquistado a confiança do rei pelas suas atitudes, estimado por todos pela sua integridade e pela sua inteligência, caráter, tudo a serviço do outro. E nesse momento de crise econômica, e foi nomeado chanceler, e era um leigo, ocupando grandes lugares, vamos dizer, lugar de destaque na economia, na política do país, mas fiel aos seus princípios. Promovia a justiça em todas as suas atitudes, mesmo que fosse em momentos de muita dificuldade. E aí, em 1532, ele não quis mais dar apoio ao plano do rei Henrique VIII, que queria assumir o controle da igreja na Inglaterra. E aí ele pede demissão. Ele era o homem de confiança, e quando o rei faz a sua opção de romper com a igreja católica e assumir-se como líder da igreja da Inglaterra, ele pede a sua demissão e vai se retirar da vida pública, sofrendo assim a pobreza, o abandono dos amigos, o abandono daqueles que
vamos dizer, não amigos, né, dos falsos amigos, mas de todos aqueles que o cortejavam enquanto ele era o preferido do rei. E ali a sua firmeza, né, de não mudar a sua fé, de não renegar a sua crença. Constatando então a sua firmeza, a sua irremovível decisão, o rei manda prendê-lo. Se você não faz o que eu quero, você é meu inimigo. E aí ele vai ser preso na Torre de Londres, sujeito a todas as formas de pressão psicológica, mas não se deixa vencer. Recusa prestar juramento ao rei, tomando, né, como chefe da igreja. Ele dizia, ele é meu rei, você é meu rei, mas eu tenho meu papa. Então são duas coisas diferentes, o poder temporal do poder religioso. E não se deixou corromper de maneira nenhuma. Foi então julgado e condenado como traidor. Ele que sempre foi fiel, ele que sempre foi honesto, foi condenado como traidor. Foi decapitado e a sua cabeça foi exposta na ponte de Londres durante 1 mês. Aí a gente consegue entender a sua firmeza através do seu testemunho, porque hoje chegou na história aquele que foi considerado uma das atitudes mais injustas, uma das sentenças mais despóticas aplicadas pelo Estado. Simplesmente, ele manteve a sua fé, manteve a sua firmeza e deixa esse testemunho para nós, de um homem sério, de um homem honesto, de um católico santo que viveu na política e não se deixou corromper por ela. Muito pelo contrário. Então, que a gente reze hoje junto com São Tomás Moro, pedindo pelos nossos políticos, pedindo pela política de uma forma geral no Brasil e no mundo, para que homens e mulheres honestos, retos, comprometidos com a verdade, se coloquem a serviço dessa vocação tão sublime, que infelizmente muitas vezes é tão vilipendiada. São Tomás Moro, rogai por todos nós. Ou santos ou